Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? A paz do Senhor. Nesse vídeo eu quero estar falando sobre uma temática: como lidar com as críticas e insulto. Esta reflexão vou estar extraindo de um texto bíblico, lá em 1 Samuel, no capítulo de número 17, no seu versículo de número 28. Porém, antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar aí também o seu comentário no canal do YouTube, e você também tem a oportunidade de estar através das redes sociais, Facebook, Instagram, estar nos acompanhando, não só acompanhando, seguindo, mas participando aí com o seu comentário, com a sua exposição dentro dos temas lá sugeridos. Amém, queridos? Deus abençoe. Então vem comigo aí. Como lidar com as críticas e insulto? É fato que tanto ser insultado ou criticado pode levar, de certo modo, a pessoa a alguns danos, como em especial na área psicológica ou emocional, tá certo? Hoje esse tema nós vamos estar extraindo então da história de Davi, e quando ele vai ver os seus irmãos no campo, como já citei a referência, 1 Samuel capítulo 17, no versículo de número 28, que diz assim o texto: então disse, por que desceste aqui? Eliabe falando a Davi, e quem deixaste aquelas poucas ovelhas ao deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Dentro desse texto aqui, Eliabe cai naquela famosa frase que diz assim: quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Como diz, né? Quando eu falo de alguém, eu estou falando muito mais de mim, tem muito mais de mim do que da própria pessoa a qual estou falando, ok? Vem comigo aí, sobre a atitude de Eliabe, o crítico. A atitude de Eliabe revela mais sobre ele que propriamente de Davi. Primeira questão que é revelada sobre Eliabe, diz o texto: acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Então, quando Eliabe abre a boca, ele está abrindo a boca não simplesmente para falar aleatório, é porque a ira dele já estava direcionada, já estava com um sentimento ruim contra Davi. Então, o crítico, exageradamente, muitas vezes ele tem já um ponto interior negativo em relação a quem ou o que ele vai criticar, certo? E ele vai criticar de uma forma muito sutil. Ele fala assim, por que desceste aqui? Esse porquê, ele não quer saber o porquê, ele está simplesmente já fazendo uma pergunta acusativa. Outra questão, ele fala assim, que quem e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Lembrando que ele está na mesma tonalidade de voz, censurando Davi e indagando, chamando ali Davi até mesmo de irresponsável. Porém, 1 Samuel capítulo 16, no versículo 6 e 7, diz o texto que Davi deixou ali um superintendente para cuidar das ovelhas. Uma outra questão que nós temos aqui está quando Davi, diz o texto assim, quando Eliabe fala a Davi, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui para ver a peleja. Olha bem, aqui Eliabe ele faz uma acusação, agora não é somente crítica, agora ele também faz uma acusação contra Davi, certo? Aceso a ira, a qual não cumpre a justiça de Deus, Eliabe proferiu então uma acusação caluniosa contra o seu irmão mais novo, que estava debaixo da ordem de seu pai. Quer dizer, ele foi lá porque o pai pediu beneficiar os seus irmãos, que além de vê-los, também levar alimento, tá certo? O crítico, às vezes, ele perde essa sensibilidade. Agora, como lidar com a crítica? Qual foi a atitude de Davi? Qual a atitude que nós devemos ter? Vejam bem, diz o texto que Davi não bebeu desse veneno, isto é, da crítica, né? Como diz um adágio português, né? Que veneno não mata, não é assim? Veneno não mata, só mata se você beber. Então vamos lá. Como que Davi reagiu em relação à crítica de seu irmão e como nós devemos reagir? Diz o texto, então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso, e desviou-se dele. Eis aqui a postura de um vencedor. Desviou-se dele. Ao servo de Deus não convém
contender. Quem contende é o tolo. O sábio, diz lá em Provérbios 14:6, se desvia. Então Davi desviou-se dele. Querido, desvia. Não fica alimentando de crítica, de insulto, produzido por outras pessoas. Infelizmente, a razão de muitas confusões e brigas, isto é, na família, trabalhos, no trânsito, nas igrejas, certo? Algumas até com consequências desastrosas, é justamente por não desenvolver a habilidade do autoconhecimento da relação interpessoal e até mesmo por não desviar de certos momentos, né, que a pessoa proporciona, no caso, já viu aquele ditado, quando um não quer, dois não faz? O cara está criticando, você vai responder à altura, que lá vai virar um problema gravíssimo, e aí é onde que vem os grandes problemas da vida, ok? Não perca seu tempo, prossiga para os desafios maiores. Lembra, Golias está em pé, Eliabe está criticando. Se Davi perdesse tempo com a crítica e insulto de Eliabe, Golias estaria de pé até hoje. Você tem algo maior do que ficar dando atenção para aqueles que ficam te criticando. Não perca seu tempo com aqueles que não têm capacidade, certo? E fica criticando você. Não, ao contrário, né? Mantenha-se no foco, mantenha-se na sua missão. Isto é, prossiga avante. Quem não vence Eliabe, as suas críticas, não estão aptos para vencer os Golias, que são os desafios maiores. Que Deus abençoe.